irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria podermos juntos mais uma vez compartilhar dessa temática tão importante relacionada à adoração. Durante toda esta lição, graças a Deus, Deus tem nos ajudado, tem nos dado a oportunidade de podermos juntos aprender temas relacionados com essa informação super importante que é a adoração a Deus. Quero parabenizar você, professor de escola bíblica dominical, pelo interesse, pela decisão de buscar cada vez mais conhecer a palavra de Deus, como você também que é aluno de escola dominical e sempre tem aperfeiçoado seu conhecimento bíblico, frequentando a escola bíblica dominical e também buscando mais informações extra escola bíblica. Queridos, nós estamos hoje na lição de número 10, Nós estamos estudando essa lição, essa revista aqui, e estamos também, nesta oportunidade, nesta semana, estudando a lição de número 10, exatamente, cuja lição tem o título Adoração sem conhecimento. Olha só que tema interessante e muito pertinente nos nossos dias, onde muitas vezes se fala sobre louvor a Deus, sobre adorar a Deus, muitas vezes onde se fala muito sobre essa questão de cultuar a Deus, porém é importante que esse culto seja regado pelo conhecimento da palavra de Deus. Só lembrando a vocês, este domingo próximo, que será justamente o dia 4 de dezembro, será ministrada esta lição, mas no outro domingo, o domingo dia 11, será comemorado justamente o Dia da Bíblia. Olha aqui esse cartaz muito bonito da Sociedade Bíblica do Brasil, e é uma convocação para que no segundo domingo do mês de dezembro haja justamente essa comemoração do Dia da Bíblia nas nossas igrejas. A Bíblia que muitas vezes ela tem sido combatida, infelizmente, em nosso país, um país onde há confissão de fé, na sua maioria, de cristãos, Então, comemore o Dia da Bíblia na sua escola bíblica dominical, incentive o seu líder de escola dominical para mobilizar a escola dominical a comemorar o Dia da Bíblia. Vamos, de fato, valorizar a importância das Escrituras, da Bíblia, que é a palavra de Deus. Vamos lá. Na lição de número 10, cuja qual fala sobre adoração sem conhecimento, antes de qualquer coisa, eu gostaria de orientar você que é professor de escola dominical para que você dê uma lida no capítulo 4 do Evangelho de João. Se você tiver um comentário bíblico sobre o Evangelho segundo João escreveu, isso vai lhe ajudar bastante, porque a lição ela vai girar em torno, principalmente, da experiência da mulher samaritana com Jesus. Quando Jesus passa por Samaria e encontra aquela mulher que foi tirar água ali, justamente naquele poço. E Jesus começa a desenvolver um diálogo com ela, e naquele diálogo Jesus traz algumas verdades importantíssimas para a vida daquela mulher e que serve de referência para as nossas vidas e, sobretudo, para a temática desta lição, cujo texto bíblico está em João capítulo 4, versículo 19 ao versículo 24. Muito bem, no primeiro tópico, a nossa proposta, como eu sempre digo aqui, não é esgotar o assunto, claro, não se tem como esgotá-lo, mas é de dar algumas orientações para você, professor, para que você possa estar colocando isso nas suas aulas e com certeza vai ser importante. No primeiro tópico, fala sobre o estado daqueles que desenvolvem uma inadequada adoração. O comentarista da lição ele vai mostrar que a adoração daquela mulher samaritana, apesar de ter uma motivação correta, no sentido de que ela desejava adorar e conhecer a Deus, isso é demonstrado justamente nesse capítulo 4, mas por falta do conhecimento da verdadeira adoração, ela comete alguns erros, naquela relação, naquele primeiro contato com Jesus. E aí nesse primeiro tópico vai falar de algumas características de uma adoração inadequada por falta de conhecimento. Primeiro vai dizer que a ignorância cega a razão e o coração. Quando não temos o conhecimento, temos tanto a razão como o coração
muitas vezes entenebrecido. No segundo ponto do primeiro tópico, vai falar sobre o pragmatismo torna-se o objetivo do culto. E o terceiro, a normalização do pecado. Ou seja, quando fala aqui sobre a ignorância cega a razão e o coração, é que ele vai começar a falar que a mulher estava fundamentada, tão fundamentada no preconceito, muitas vezes negando-se a falar com Jesus, quando Jesus chega para aquela mulher e diz, dá-me de beber, e a mulher diz, como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Ora, aquela mulher não tinha um conhecimento de que aquele era o Messias, de que aquele era Jesus, e muitas vezes, por não ter aquele conhecimento, obviamente, ela estava debaixo de uma cegueira, cegueira esta fundamentada em uma questão cultural, fundamentada muitas vezes em um preconceito, uma perspectiva humana das relações interpessoais, e por conta disso estava dando um certo entrave na sua relação com Jesus, mas Jesus ele quebra esse protocolo e ele começa a dialogar melhor com aquela mulher samaritana. Agora, trazendo para os nossos dias, de fato, quando nós não temos um conhecimento bíblico, e fale isso para os seus alunos, da verdadeira adoração, muitas vezes nós criamos alguns entraves, nós criamos algumas barreiras, muitas vezes culturais, na nossa aproximação com Deus. Muitas vezes nós estabelecemos limites que não existem para a adoração a Deus. Então, à medida que temos o conhecimento de Deus, à medida que temos o conhecimento da palavra de Deus, que obviamente revela o conhecimento de Deus, isso nos possibilita a nos aproximarmos mais de Deus com sabedoria, com entendimento, e por sua vez, tendo esse entendimento e essa sabedoria, podemos fluir na adoração a Deus. É impressionante que há pessoas até hoje que têm algum tipo de entraves e de dificuldades no que diz respeito à adoração, no que diz respeito à oração. Por exemplo, tem pessoas que se sentem totalmente na perspectiva de não poder louvar a Deus, adorar a Deus através de cânticos, adorar a Deus através da oração. Por exemplo, deixe-me dizer porque isso é verdade. Tomando banho, por exemplo. Mas eu vou estar sem roupa, como é que pode Deus receber minha adoração? Bem, Deus nos conhece por dentro e por fora. Não há nenhum tipo que eu poderia dizer, de reprovação de alguém estar tomando banho. Deus nos conhece, estamos ali sem roupa, num ambiente e num local, numa circunstância correta. Então não há nenhuma barreira para podermos adorar a Deus, para podermos servir a Deus naquela condição. Pessoas que dizem que só podem orar a Deus com eficácia e com verdadeira adoração quando estamos orando de joelhos, e a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não estabelece, não estabelece limites quanto à posição na qual devemos adorar. Então o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, do Deus da palavra, nos possibilita nos livrar de certos entraves que nos conduzem a uma verdadeira adoração. No segundo ponto, fala sobre o pragmatismo, torna-se o objetivo do culto, né? E aí ele vai fazer menção justamente daquela mulher, quando ela se sente extremamente interessada, quando Jesus se revela como alguém que pode trazer uma água, que através dessa água ela não precisaria voltar àquele poço, e ela quer saber extremamente que poço é esse, que água é essa. E aí ele fala sobre o pragmatismo. O pragmatismo está diretamente relacionado com essa questão da praticidade, daquilo que é extremamente prático. Infelizmente, aquilo despertou o interesse daquela mulher pela praticidade das coisas. Mas infelizmente, muitas pessoas estão sendo inclinados para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para prestar um momento de cântico, de oração a Deus, simples e exclusivamente pela questão do pragmatismo, utilitarismo. O que quer dizer isso? Por favor, fale, Abraão. Quando falamos de pragmatismo e utilitarismo, é simplesmente por muitas pessoas entenderem que a adoração é algo que vai ser extremamente prática para a sua vida no sentido material.
Ou seja, se eu orar, Ele vai me dar dinheiro, se eu orar, Ele vai me dar emprego, se eu ir ter um momento de cântico, de louvor, de oração, de culto, eu vou ter uma semana onde ninguém vai me importunar, eu vou ter uma semana de muita saúde, eu vou ter uma semana sem problemas na área familiar, e não é por aí. A adoração ela tem que estar desassociada desse mero pragmatismo. Nós não adoramos a Deus, nós não oramos a Deus única e exclusivamente porque Ele pode me possibilitar ou me dar algum bem material ou alguma situação de conforto. Claro, a gente sabe que à medida que buscamos a Deus, Deus é poderoso, Ele é excelso, Ele é tremendo e Ele pode favorecer-nos de N formas e de N maneiras, isso é óbvio. Porém, a adoração não deve ser usada única e exclusivamente para isso. A adoração, acima de qualquer coisa, é um reconhecimento da soberania de Deus e da necessidade espiritual que temos de reconhecê-lo como tal. Então, cuidado com essa ideia pragmatista. Tem muitas pessoas que estão fazendo dos seus objetivos meramente financeiros o objetivo do culto. E aí é problema, porque imagina que eu vá para o culto no domingo à noite, mas logo em seguida, na segunda-feira, eu adoeci, na terça-feira eu tive um problema na família, na quinta-feira eu tive uma adversidade no trabalho, seja ela qual for. E alguém vai dizer, então não vale a pena cultuar a Deus, não vale a pena ir ao domingo adorar a Deus na congregação, na igreja. Por quê? Porque apesar de eu ter ido adorá-lo, aconteceu N coisas, mas quem foi que disse que adorar a Deus implica na condição de estarmos imunes a adversidades? Então precisamos tomar cuidado com isso. Há pessoas começando a cantar louvores como nós, pessoas começando a frequentar os cultos semelhantes aos evangélicos, simplesmente por uma perspectiva prática e por uma perspectiva de barganha. Eu dou e ele me devolve, eu dou e ele me devolve. Então cuidado com isso. Essa é uma perspectiva ignorante acerca da adoração. Outra coisa importante é sobre a normalização do pecado. Aquela mulher estava falando sobre adoração, sobre culto, sobre tanta coisa, contudo aquela mulher estava tendo uma vida de adultério. Ela tinha tido 5 maridos e o que estava com ela não era dela, mas estava falando de culto, falando de adoração, falando de momento de cultuar a Deus, porém com a vida totalmente desassociada com a vontade de Deus. É impressionante a quantidade de pessoas que vemos hoje em dia, e quando eu digo pessoas, eu posso incluir pessoas dos mais diversos segmentos religiosos e das diversas condições sociais, intelectuais, pessoas que falam de Deus, pedem oração, pessoas que muitas vezes clamam a Deus e que diz que ama a Deus, mas a vida reflete um descomprometimento tremendo com a palavra de Deus. Precisamos estar atentos a isso, precisamos cuidar para que não sejamos influenciados por essa filosofia de vida, uma vida que fala de adoração, pensa sobre adoração, discute sobre adoração, entre aspas, pratica a adoração, mas não tem em si nenhum comprometimento com Deus que é adorado. Então aquela mulher reflete essa perspectiva de ignorância. Então, só relembrando, são 3 ideias de inadequação, de ignorância que é demonstrada pela vida dela relacionada à adoração. É a questão de uma ignorância no sentido de não reconhecer o verdadeiro objeto da adoração, que é Jesus. Ela não reconhecia Jesus. Segundo, é a questão da barganha, do pragmatismo, de muitas vezes adorar simplesmente para ter alguma coisa. E o terceiro é justamente, apesar de estar falando sobre adoração, viver uma vida de pecado. No segundo tópico, ele vai falar sobre a verdadeira adoração. E aí ele fala sobre 3 pontos importantes. O primeiro, ele vai dizer que a adoração é algo consciente, perfeito. Nós devemos adorar a Deus, devemos buscar adorar ao Senhor, sabendo quem é Ele, tendo o conhecimento dEle, sabendo que estamos adorando a um Deus verdadeiro, um Deus que nos ouve, um Deus que nos compreende, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos restaura, um Deus
que nos potencializa a agradá-lo, que nos dá força para viver e que nos dá desejo de cada vez mais nos aproximar dele. É importante que à medida que adoramos a Deus, possamos também conhecer o Deus que nós adoramos. Segundo ponto, é bom você comentar sobre essa questão de associar, fale com seus alunos, querido professor, a prática da vida cristã com a teoria. As duas não podem estar desassociadas. Precisamos ter o conhecimento da palavra que revela a Deus e precisamos experienciar esta palavra no nosso dia a dia. Se vivemos única e exclusivamente de experiência, sem o conhecimento, podemos estar agindo de maneira inadequada. Mas se tivermos apenas o conhecimento e não colocarmos isso em prática, nós seremos apenas teóricos do Evangelho. Então, é importante salientar essa questão de que a adoração é algo consciente. Eu sei a quem estou adorando, eu tenho conhecimento de quem eu adoro, por que adoro, e isso é relevante para as nossas vidas. Segundo ponto, vai falar sobre adorar em espírito e em verdade. E aí o comentarista ele vai falar duas coisas importantes sobre essa questão de espírito e verdade. Em espírito, ele vai dizer uma coisa muito, muito relevante, que a adoração é algo que perpassa a condição física, o espaço geográfico. A adoração não está limitada a um local. A adoração não está limitada, por exemplo, a estarmos única e exclusivamente na congregação, lá no templo, adorando a Deus. Como também não está limitada apenas ao meu quarto, onde muitas vezes eu me dobro diante do Senhor ali e começo a adorar. Não! A adoração ela acontece em qualquer lugar. A adoração é mais do que um local onde nós prestamos culto a Deus. A adoração é um ato voluntário, uma disposição de alma de adorar a Deus em qualquer circunstância, local, geográfico, onde estivermos. Onde nós estivermos ali, a presença de Deus está conosco. O nosso corpo, ele é o templo e morada do Espírito Santo, conforme diz a primeira epístola aos Coríntios. E onde estivermos, Deus está presente. Isso nos leva a um privilégio, isso nos leva a uma responsabilidade. Há um privilégio porque sabemos onde quer que estejamos, Deus está conosco e ouve a nossa oração e recebe a nossa adoração. Mas há uma responsabilidade porque aonde estivermos não podemos fugir do olhar de Deus. Aonde quer que estejamos, devemos exalar o comprometimento com Deus, vivendo de maneira honesta, de maneira correta, de maneira justa, que de fato não tenhamos do que nos envergonhar. Outra coisa importante dentro desse espírito em verdade, ele fala aqui sobre, o comentarista fala sobre em verdade no sentido de que por meio de uma revelação, ou seja, devemos adorar a Deus da maneira como ele revelou. E aí ele vai falar que esse adorar em verdade fala sobre, se aplica ou implica na questão de uma vida entregue realmente aos cuidados de Deus. Então adorar em espírito e em verdade praticamente é resumido como a nossa adoração pode ocorrer em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer local, e essa adoração deve ser uma adoração de fato correta, sincera, baseada nos ditames da palavra de Deus. Essa adoração deve ser algo que reflita uma sinceridade do nosso coração para com Deus. Terceiro, ele vai falar que essa adoração é algo que deve ser urgente. Não devemos protelar o ato de adorarmos a Deus, de buscarmos a Deus e de servirmos a Deus. Ele não deve ser postergado, porque Jesus diz, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, é chegada a hora, é hoje o momento de nós refletirmos sobre o nosso culto e a nossa adoração a Deus. Por fim, no terceiro tópico, ele vai falar sobre alguns efeitos da verdadeira adoração. Ele fala que o primeiro efeito da verdadeira adoração é a compreensão da adoração como comunhão com Deus. É óbvio, à medida que adoramos o Deus verdadeiro, à medida que prestamos culto a Ele, não apenas com os nossos lábios, não apenas no momento de liturgia do culto, mas esse culto tem a ver com o estilo de vida a ser seguido. Isso é culto, né? Quando nós agimos de maneira a glorificar o nome de Deus, isso é culto. A maneira como nos relacionamos com os nossos familiares, com os nossos colegas, com os nossos amigos de trabalho, isso exala a maneira de nós servirmos a Deus
e é um culto. Então isso expressa e isso de fato demonstra a nossa comunhão com Deus. Segundo, os efeitos da adoração, um segundo efeito, além de refletir a comunhão com Deus, o segundo efeito é o desejo de partilhar o conhecimento de Deus. É óbvio. Aquela mulher, por exemplo, quando ela conhece Jesus, a mulher samaritana, quando Jesus se revela a ela como Messias, ela joga o balde, me permite usar essa expressão, ela joga os baldes que elas estavam com ele, na hora que estava pegando água, e corre para dentro da cidade de Samaria, naquela aldeia ali, e entrando naquela aldeia, ela anuncia Jesus. À medida que conhecemos a Jesus, à medida que adoramos a Jesus, sentimos o desejo de partilhar esse conhecimento com outras pessoas. E por fim também, essa adoração com Jesus traz inspiração para a vida de outros. Quando aquela mulher anuncia, outras pessoas vai ter com Jesus e tem o conhecimento de Jesus. Quando nós vivemos uma vida de verdadeira adoração, as pessoas percebem que nós conhecemos a Jesus. E ao perceber que conhecemos a Jesus, muitas das vezes sente também o interesse de ter esse conhecimento de Jesus por meio da adoração. Então, querido professor, queridos alunos, que Deus nos abençoe, que esta lição sirva cada vez mais para refletirmos sobre a nossa vida de adoração a Deus, que não seja uma vida de adoração meramente da boca para fora, mas que Deus nos ajude, que Deus nos habilite, que Deus nos capacite, que Deus nos motive a ter uma vida de adoração com qualidade, a ter uma vida de adoração que reflita um comprometimento com Deus e que verdadeiramente possamos viver isso e influenciar outras pessoas. E com certeza iremos partilhar da comunhão com Deus e seremos extremamente abençoados. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus permitir. Amém.